Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É uma palavra bastante conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia na nossa vida. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Deixa eu ler aqui, gente, porque não estou enxergando direito, mas não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus amados? Com base aqui nesta passagem, nesse versículo, nesse texto, eu quero aqui trazer para vocês, falar a respeito desse capítulo 7. A palavra do Senhor diz que Davi, que foi o rei de Israel, que foi o segundo rei de Israel, ungido, escolhido por Deus, pós Davi ter vencido inúmeras guerras, pós Davi estar agora reinando, Davi sentiu, um dia ele no seu alpendre, na sua varanda ali do palácio, ele morando ele dizia que ele morava num grande palácio com toda a riqueza, glamour, luxúria, mas que ele olhava da alpendre ali do seu quarto, ele via que a arca de Deus estava sendo habitada dentro de uma tenda. E ali Davi sentiu um pouco assim, digamos que constrangido com aquela situação. Ele dizia: como assim? Eu que não sou nada, eu sou pó e cinza, eu moro num palácio e a arca da aliança, que é a presença de Deus em sua totalidade, está habitando em tendas. Vou eu então construir uma casa para Deus, vou então fazer uma casa para o Senhor. E ali na mesma hora o Senhor Deus levantou ali um profeta, o qual falou com Davi que não era Davi que iria construir uma casa para ele, embora Deus nunca pediu isso para Davi. Ele se sentiu em temor em querer fazer uma casa para Deus, embora Deus nunca pediu isso para homem nenhum. Mas aí diante dessa vontade de Davi, o Senhor concedeu da seguinte forma: Davi, não será você que fará uma casa para Deus, um templo para Deus, mas sim será a sua semente, será um dos teus filhos que o Senhor escolheu para ser o seu sucessor. Esse filho sim, esse sim será o escolhido para fazer a casa de Deus, para fazer um templo para Deus. Porque nas suas mãos, Davi, tem muito sangue. Você é homem de guerra, você matou muitas pessoas nas guerras, e portanto não cabe a você fazer essa casa para Deus, mas um dos seus filhos será levantado sim para fazer a casa de Deus. E diz o texto que após isto, os anos passaram, os filhos de Davi cresceram, mas dentre os filhos de Davi, a Bíblia diz que Davi tinha 20 filhos, 20. Sendo eles 19 homens e uma mulher. E dentro dos filhos de Davi, um dos filhos de Davi foi o escolhido. Justamente Deus escolheu o filho, o menor, digamos assim, o filho que seria rejeitado por todos. Um dos filhos de Davi, o qual seria rejeitado por muitos, até mesmo pelos seus irmãos. Por que seria rejeitado? Porque o filho qual Deus escolheu para ser o sucessor de Davi, o futuro rei o futuro rei de Israel seria Salomão. E Salomão, nós sabemos que Salomão era filho de Betseba. E quem foi Betseba? Betseba foi a mulher que Davi cobiçou ela no alpendre ali do seu palácio. Ele cobiçou, ele viu Betseba tomando banho, e ali ele cobiçou aquela mulher, ele desejou ter aquela mulher. E ele, no impulso ali dos seus instintos
de homem, não se atentou, não refletiu, não sabia nem o que de fato estava fazendo. E ali Davi cobiçou aquela mulher e pediu para um dos seus súditos, um dos seus soldados, ir buscar aquela mulher. Davi não se importou se aquela mulher era uma mulher casada. Davi não se importou se ela fosse casada, quem era o marido dela. Davi não se importou com isso. Davi simplesmente quis ali matar os seus desejos carnais ali e não atentou para nada, não mediu as consequências dos seus atos, sabe? E Davi não tinha essa necessidade, porque Davi era rei. Ele tinha diversas esposas ao seu dispor, ele tinha várias concubinas ao seu dispor, e ele poderia casar com quem mais ele quisesse. Poderia pegar outras mulheres virgens e fazer delas suas esposas, mas Davi cobiçou o que era proibido, cobiçou aquilo que não era permitido por Deus. E diz o texto que Davi cobiçou Betseba, mandou chamar Betseba, já foi levando ela para o seu quarto, ali tomou ela, ali se deitou com ela, não se importou quem ela era, se ela era uma mulher casada. E ali naquela época, se o rei mandasse chamar uma mulher, independente da mulher, se ela era uma mulher nobre ou se ela era uma mulher humilde ali da sociedade, se o rei cobiçasse tal mulher e a desejasse, ele poderia possuir ela, digamos assim. Mas Davi, ele não poderia agir como os outros reis. Ele era um homem diferente. Ele era um homem ungido, o escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ele não era semelhante ao rei Saul, que foi escolhido pelo povo. Não, Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Então Davi sabia que ele não podia pôr a mão em coisas que não pertenciam a ele. Ele tinha um certo temor e ele sabia que ele era diferente. Ele tinha que falar diferente. Ele tinha que se comportar diferente. Aqui nós vemos a queda do homem, aqui nós vemos a desobediência do homem. Não é porque muitas vezes nós somos escolhidos, nós somos ungidos, nós somos separados, que nós não caímos, que nós não pecamos. O homem está sujeito a cair o tempo todo. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então essa palavra é para nós, essa palavra é para aqueles que fazem a obra de Deus, essa palavra é para o homem de Deus, é para a mulher de Deus que faz a obra, que canta, que prega. Nós temos que vigiar com a nossa vida para que nós não viemos cair, para que nós não viemos escandalizar a obra de Deus. E nesse momento Davi se esqueceu que ele era ungido, Davi se esqueceu que ele era o escolhido. Davi não importou, ele simplesmente quis ali, ele cobiçou aquela mulher e desejou ela, ponto. Ele não pensou nas consequências que viria depois. E diz a palavra do Senhor que Davi ali se deitou com Betseba e naqueles dias Betseba já tinha passado pelo seu período menstrual, e pós o período menstrual Davi se deitou com ela. E cadê o marido de Betseba? Betseba era uma casada. O marido de Betseba se chamava Urias, e o marido de Betseba estava em guerra. E nós sabemos que quem lê o texto vai saber por que Davi naqueles dias não estava em guerra junto com toda a sua comitiva dos soldados de Israel. Davi era para estar em guerra, Davi não era para estar no palácio, Davi não era para estar no seu quarto sem ter o que fazer. Olha só o que é a mente vazia. Não tem um ditado por aí que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Portanto, mesmo Davi sendo homem de Deus, era para ele estar em campo, era para ele estar em guerra, era para ele estar na peleja, era para ele estar coordenando o exército de Israel, mas Davi não quis ir. E a Bíblia não fala por que Davi não quis ir. Simplesmente Davi não foi. E no que ele não quis ir, deu no que deu. Aí a mente vazia, cobiçou o que não era dele, pôs ali aquela mulher para deitar-se com ele ali. E aquela mulher, o marido dela estava em guerra, já tinha meses que ela estava sozinha ali, sem o seu marido, porque ele estava em guerra. E diz a palavra que o marido dela era um homem fiel, temente a Deus, e era um homem fiel ao rei, era um homem que amava o rei, era um homem que respeitava o rei, era um homem que era soldado do rei Davi. Ele era um homem que estava lutando por Israel e lutando pela causa do Senhor e lutando pelo rei. Era um homem fiel a Deus. Mas Davi, nesse ato que ele cometeu, ele trouxe inúmeras consequências para a sua vida,
para o reino e para a sua família. E diz o texto que, após ele ter se deitado com Betseba, poucos dias depois, Betseba manda ali uma carta para o rei, entregou essa carta mediante, certamente escolheu algum dos súditos, dos servos de Davi, e entregou essa carta ao rei, dizendo que ela estava o quê? Grávida. Por que ela estava grávida de quem? Do rei Davi. Porque o marido dela há meses estava em batalha, há meses que não voltava para casa. E agora Davi se encontrou numa situação que ele não sabia o que fazer. Ele, pronto, engravidei uma mulher que não é minha, engravidei uma mulher que pertencia ao meu servo, ao meu soldado, e essa mulher agora está grávida. O que Davi ali, de vez de ter buscado, até o presente momento, Davi não reconheceu o seu pecado. Ele não se arrependeu até o presente momento, mas diante ali daquela situação, daquela carta, a mulher dizendo que estava agora esperando um filho do rei, estava esperando mais um herdeiro do rei. E aí, o que ele poderia fazer? O que Davi fez? Davi arquitetou um plano macabro, um plano que, meu Deus, se nós pararmos para olhar, foi um plano diabólico. Como que um homem de Deus, um ungido do Senhor, projetou algo tão terrível desse jeito? Por quê? Porque não estava orando, porque não estava jejuando, porque não estava na posição, não estava em vigilância, estava somente pensando na carne, só estava dando lugar para a carne. E quando nós damos lugar para a carne, o que nós fazemos? Pecamos, entristecemos o Espírito Santo, e aí a queda acontece. Diz o texto que Davi agora arquitetou, projetou um plano macabro. Ou seja, Davi, o que Davi fez? Mandou uma carta para um dos seus súditos, que era um dos seus coronel, como é que fala? Um dos seus, estava na frente, seus capitão que estava na frente da guerra, mandou um recado para ele, falando que era para Urias voltar, da guerra, porque Davi precisava falar com ele. E assim o Urias retornou da guerra, e ali Davi, tentando passar a lábia no marido de Betseba, que ele já havia voltado da guerra, e Davi falou assim: olha, como é que tá a guerra? Meu senhor, vai tudo bem? Como é que tá os demais soldados? Vai tudo bem? E Davi falou assim: olha, fica aqui essa noite, vá para a sua casa, e vai para sua casa, vai lá rever a tua esposa, deita-se com ela, e no dia seguinte você retorna para a guerra. Olha só o plano que Davi queria. Davi queria que ele voltasse para casa e se deitasse com a sua mulher. E aí, se de tudo ela aparecesse grávida, todo Israel já estava sabendo que Urias tinha retornado da batalha e ele tinha dormido em casa, achando Davi que iria acontecer dessa forma, mas foi totalmente diferente. Urias não quis voltar para casa. Urias dormiu na porta do palácio como soldado fiel e obediente que ele era. Ele não retornou para sua casa. E diz o texto que os demais soldados que ficaram ali observando Urias, falou: meu senhor, ele não retornou para a casa dele, ele não foi para casa, ele dormiu aqui na porta do palácio, ele dormiu onde os soldados dormem, ele não retornou para sua casa. E ali e Davi ainda tentando fazer de tudo com que Urias voltasse a voltar para sua casa e dormisse com a sua esposa. E então Davi chamou ele novamente: uai, você não voltou para sua casa, não foi ver sua esposa? Aí Urias respondeu: não, senhor, longe de mim de fazer isso. Como posso eu voltar para minha casa, me alegrar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos de guerra, os meus irmãos de farda, estão na peleja, há meses que não voltam para sua casa, estão na guerra, passando todo tipo de luta lá na guerra, sofrendo pela batalha, por tudo. Como que eu vou trair os meus irmãos de farda? Eu nunca que eu vou fazer isso. Então Davi viu que de fato ele não voltava para casa. E ali Davi embebedou, deu bebida para Urias, achando que ele estando bêbado, ele iria sim retornar para a casa dele. Mesmo assim, ele não prosseguiu. Ele não foi para casa, mesmo bêbado, ele não voltou para a sua casa. Olha só.
E diz o texto que agora Davi pensou, e agora? Como que eu vou fazer? Então Davi viu que o seu plano foi fracassado, não teve, Urias não foi para sua casa, não foi deitar com a sua esposa. Então ele mandou ali uma carta para o seu soldado que estava na frente da batalha, ele dizendo, coloca Urias na frente da batalha. Porque os melhores homens, os melhores soldados, eles ficavam atrás e os mais ruinzinhos ficavam na frente. Porque se de tudo acontecesse que um ou outro morresse, os melhores estavam atrás. Porque era batalha, era guerra. E Davi ordenou que colocasse Urias na frente da batalha. Por quê? Porque na frente ele iria morrer. Ele iria morrer em batalha. E assim foi, colocou Urias na frente da batalha, e então Urias foi morto pelos soldados, pelos inimigos de Israel. Então Davi agora, quando eles voltaram da guerra, por mais que Israel tinha ganhado a guerra naqueles dias, eles voltaram, no que eles voltaram, eles contaram, né, chegaram lá contando para o rei que Urias morreu. E ficou ali, aquele planozinho ali, aquela armação entre o rei e o seu súdito, que Urias estava na frente da guerra. Tudo isso para encobrir o seu pecado. Tudo isso Davi praticou para encobrir a sua falha. Então, passando-se alguns dias debaixo do teto, Davi foi então, como Urias havia morrido, havia avisado para Betseba que seu marido havia morrido. Betseba não entendeu nada, como que o marido dele havia morrido. Poucos dias que Betseba estava ali, digamos, em luto pelo seu marido, o rei mandou chamar. O rei mandou que buscasse Betseba. E agora Betseba já estava entrando no palácio, não como um amante do rei, mas estava entrando no palácio para ser uma das esposas do rei, querendo ela ou não. Porque naquela época as mulheres não tinham vez, e muito menos se o rei gostasse de uma mulher, ela era obrigada a casar com ele, querendo ou não. Mas Betseba não tinha escolha. Betseba estava grávida, ela não podia nem fugir, ela estava esperando um filho do rei. E outra, naquela época, se de tudo ela não quisesse morar com o rei, casar com o rei, ela poderia ser morta, apedrejada, porque aí então as pessoas iam entender que ela tinha adulterado, que ela tinha traído seu marido, Urias. Então ela foi ser esposa do rei. Diz o texto que Deus então escolheu não aquela criança que foi gerada no adultério, porque aquela criança que foi gerada no adultério de Davi com Betseba, após essa criança ter nascido, o próprio Deus feriu a criança. Feriu a criança por quê? Para cobrar de Davi o seu pecado. Porque Davi havia pecado. Então o que eu disse? Davi pecou, teve 2 pecados gravíssimos de adultério e homicídio. Davi pecou cobiçando a mulher de Urias e cobiçando e matando o seu marido. Após Davi ter feito toda essa treta, essa trama diabólica, Deus ali enviara o profeta Natã para ali corrigir o rei. Porque até o presente momento a cegueira, o pecado cega, tá, gente? O pecado cega, que muitas vezes, se você não tiver com o coração voltado para Deus, você, mesmo pecando, você não vai sentir temor. Muitas vezes você não vai pedir perdão para Deus do seu pecado. E Davi estava cego ali, querendo aquela mulher por tudo. Um monte de mulher que aquele homem tinha, e ele quis a mulher do outro. E diz o texto que Deus enviara ali o profeta Natã, e chegando ali, o profeta Natã, Deus já tinha revelado tudo para Natã, que Davi havia feito. Então o profeta Natã chegou-lhe diante do rei e narrou uma história dizendo: havia um homem rico e um homem pobre. E esse homem rico tinha muitos gados, tinha muitas ovelhas, era um homem rico, abastado. E havia também um pobre. E este homem pobre, ele tinha apenas uma ovelha. E esse homem pobre tratava essa ovelha como se fosse um filho que dormia ali nos seus braços. Era como um animal de estimação da casa.
E certa vez, chegando um viajante, uma visita na casa do homem rico, o homem rico querendo fazer um banquete para esse viajante, o homem rico, de vez de matar das suas ovelhas, que ele tinha diversas, não, ele foi lá no campo, foi lá na casa do homem pobre e roubou a sua ovelha. Roubou a sua ovelha e matou a sua ovelha e fez o banquete e deu para o seu visitante, para o seu hóspede. E ali, quando o profeta Natan narrou essa história, muito enfurecido ficou o rei Davi. Pensou, e falou: Davi, como pode um homem fazer isso? Pegar a única ovelha que o pobre tinha, e sendo que ele era rico. Olha só. E ali na mesma hora, quando Davi falou essa palavra, o profeta Natan apontou na cara de Davi dizendo: este homem é você. Um homem rico, abastado, tem tudo, tem milhares de mulheres ao seu dispor. E você vai e cobiça a mulher de Urias, se deita com ela em adultério e depois manda matar o seu soldado, manda matar o seu marido. Então Davi agora se viu no beco sem saída. Davi se viu agora que o seu pecado tinha caído, tinha sido exposto ali. Então agora Davi se viu que o que ele fez em oculto, Deus revelou para o profeta. O que ele fez em oculto, Deus iria fazer ele pagar diante da multidão. O que ele fez em oculto, cobiçando Betsebe, matando seu marido e ainda engravidando a mulher, Deus ia cobrar muito caro. Então Deus usou ali a boca do profeta Natan dizendo: a espada, o Senhor, Deus te perdoa, mas a espada não arredará da tua casa. A espada de Deus não arredará da tua casa. O que você praticou, você vai pagar até o fim da sua vida. Olha só. Então a consequência do pecado de Davi trouxe sérias consequências para ele durante toda a sua vida. Davi, pós esse pecado, Davi nunca mais foi o homem que ele era antes. Davi nunca mais teve sossego. Davi teve que pagar por todos os seus pecados que ele cometeu até o fim da sua vida, que o próprio Deus falou: a espada não arredará da tua casa. Então eu te digo hoje, igreja, o pecado que nós cometemos, que você está cometendo, ele vai trazer consequência para a sua vida e para a vida dos seus. Para a vida dos seus filhos. Porque o pecado que Davi cometeu, os filhos de Davi, todos tiveram que pagar pelo seu pecado. Os 20 filhos de Davi, 5 dos filhos de Davi morreu por causa do pecado de Davi. Morreu por culpa do pai. Independente se eles agiram, se eles fizeram coisas horríveis dos seus filhos, mas foi por culpa do pecado do pai. Um dos filhos de Davi cobiçou a sua própria irmã. A única irmã que eles tinham, porque eram 19 homens e uma única mulher. Um dos seus irmãos, um dos seus filhos cobiçou a sua própria irmã. E ali armou com a sua própria irmã e se deitou com ela, estrupou ela, violentou ela, matou ela moralmente. E naquela época as virgens, principalmente filha do rei, se perdesse a virgindade, porque naquela época se a mulher fosse estrupada, ela que era culpada. Olha pra você que coisa diabólica. A mulher que era culpada, a mulher que carregava a culpa. Então a filha de Davi, Tamar, foi o irmão dela que estrupou, que a violentou, que pegou ela à força, mas a culpa caiu sobre ela, ela ficou morta espiritualmente. E naquela época, as moças que perdiam a sua virgindade sem estar casadas,